Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje trataremos do tema CPI, Ecumenismo e Urgências. A CPI foi posta e parece que agora ela já está definitivamente consagrada e os caminhos dela parece que estão mais ou menos traçados pelas palavras hoje do relator Renan Calheiros no Senado. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. E quando você se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E compartilhe. Compartilhe, dê like, participe, principalmente se você entende a importância do professor em uma sociedade. Esse canal tem o objetivo também de convocar, de chamar a classe dos professores para que a gente vá para o debate público. Ainda não estamos naquele debate público que aparece na grande mídia, até porque precisamos nos formar e permanecer nas universidades, ou seja, em diálogo com as universidades, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo pós-doutorado, quiçá no exterior, com incentivos, para que o professor da rede pública esteja produzindo conhecimento. Porque essa produção de conhecimento é que faz, por exemplo, os professores das grandes redes públicas serem ouvidos e mais ouvidos que nós. Então é importante que nós estejamos na escola pública regular, no ensino regular, no ensino básico, na escola pública regular, particular também, mas também e principalmente na escola pública, que a gente esteja produzindo conhecimento. E isso se dá se a formação continuada do professor for valorizada. Aí sim, nós poderemos gradativamente ter as nossas vozes mais ouvidas. Porque quando uma categoria não é socialmente valorizada, como o professor não é socialmente valorizado, evidentemente que essa categoria é menos ouvida. Então, esse canal tem esse objetivo também, e o objetivo principal, de reverberar a voz do professor, para que a gente possa inundar a sociedade com as narrativas dos professores e também com as narrativas que estão no ensino básico e na rede pública, sobretudo. E esse canal tem o objetivo também de combater o pensamento binário, o pensamento do nós e eles, que também produz as fake news, que são a exacerbação da inimizade gratuita. Essa inimizade que entende que política é fazer inimizade com alguém, é ter um inimigo para chamar de seu. E isso tem se propagado em fake news. As fake news tiveram um papel importante, de forma negativa, logicamente, importante nessa proliferação da morte por Covid-19. Porque as pessoas iam para as redes sociais espalhar que máscara faz mal. Aí as pessoas paravam de usar máscaras. Acho que até o presidente falou essa bobagem, que máscara faz mal. Então esse negacionismo das fake news fazem parte também dessa inimizade gratuita do pensamento binário do nós e eles. Então, é isso aí. Você também pode se inscrever, ou seja, participar do meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. E também tem o meu blog, rosamasson.blogspot.com. E Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje, CPI, Ecumenismo e Urgências. Parece, e eu concordo, que essa CPI ela é urgente. Por isso que eu estou falando de CPI, ecumenismo, e o ecumenismo eu vou explicar por quê, e urgências. É urgente. E ela veio tarde. Aliás, na minha modestíssima, esse governo já era para ter sofrido um impeachment. O presidente Bolsonaro já era para ter sofrido um impeachment.
Mas chegou tarde, mas antes tarde que nunca, né? Antes tarde que jamais. A CPI chegou, Renan Calheiros apontou a questão do negacionismo, das averiguações, das irresponsabilidades e omissões do Ministério da Saúde, e parece que essa será a pauta. E Renan Calheiros também falou em crime contra a humanidade, dizendo que esses crimes não prescrevem. Então parece que a preocupação do governo em não ter Renan Calheiros na presidência, ou seja, como relator, parece que se faz, que a gente entende porque o governo não queria Renan Calheiros como relator, mas parece que as coisas, ele foi considerado o relator, foi indicado como relator, e ele já está dando um encaminhamento à CPI, um encaminhamento inicial. Evidentemente que esse encaminhamento terá que ser balanceado por várias outras forças políticas dos poderes da República. E Bolsonaro tem também as suas influências ali. Então, Renan Calheiros, ele dá os encaminhamentos, fala de crimes contra a humanidade, e num determinado momento ele cita Deus, e isso me chamou a atenção, né? Ele cita Deus, mas o Deus que ele cita, alguém pode dizer assim, mas está misturando religião com política? Não, o Deus que ele cita é o Deus que está na nota de dólar. Também estou fazendo aqui uma comparação, é o Deus que está na nota de dólar da moeda americana, né? O dólar. Esse Deus, ele é o Deus que Eduardo Cunha invoca ao colocar o impeachment da presidenta Dilma para funcionar. É o Deus da República, é o Deus dos anseios de liberdade da República. Esse Deus não é o Deus do Velho Testamento, que é aquele Deus bastante severo, fundamentalista, e também não é o Deus do Novo Testamento. É uma coisa importante a gente falar. O Deus que nós citamos, que as pessoas citam em ambientes públicos, no sentido de dar sentido à justiça na área política, não é o Deus do Velho Testamento, não é o Deus do Novo Testamento. Porque esse Deus que é falado na República, ele é um Deus que passa pela construção do humanismo, pelas ideias de humanidade, ou seja, pelo sentimento humanitário. Então esse Deus, ele é influenciado pelo Renascimento, esse Deus, ele é influenciado pelas ideias de liberdade do Iluminismo, esse Deus, ele é influenciado pelos direitos humanos. Então, só que o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Cristo do Novo Testamento, ele não tem essa abordagem do humanismo. Então é importante, por isso que eu coloquei no tema a CPI, o ecumenismo e as urgências, né? O ecumenismo, ele foi um movimento que surgiu no catolicismo no sentido de atrair para o catolicismo um diálogo mais austero com as outras religiões, evidentemente que tendo a religião católica na liderança. É um movimento que chama a tolerância e coloca a tolerância à tona. A despeito, né, contrariamente, o fundamentalismo religioso se comporta de outra maneira. O fundamentalismo religioso, ele procura, inclusive nós estamos sendo assediados por esse fundamentalismo. Esse fundamentalismo religioso, ele procura sempre colocar uma religião A ou B como a religião do Estado. Isso, de uma certa forma, ainda tem em alguns lugares do mundo. No Irã, por exemplo, a religião oficial do país é o Islã, né? Tanto é que o país ele tem
a influência política dos ayatolás. Mas o Brasil tem uma república laica. E me chamou a atenção esse momento onde o Renan Calheiros fala de Deus, invoca a Deus para que Deus possa nos guiar nesse momento de pesar, né? E segundo Randolfo Rodrigues, e eu também acho que sim, nós estamos diante da CPI mais importante da história do Brasil. E mais uma vez também em um sentimento de pesar pelas mortes, Randolfo Rodrigues diz e chama e invoca a consciência de Deus nesse momento. Então, esse Deus da República, esse Deus republicano, que não é o Deus do fundamentalismo, mas é um Deus que chama ao ecumenismo, ou seja, é um Deus que na nossa consciência simboliza e significa a justiça. Esse Deus simboliza a justiça humanitária. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento não significa, não tem o valor dessa justiça humanitária de hoje. Porque o Novo Testamento é cristocêntrico. Ou você está em Cristo, ou você está na mentira. Quando nós abrimos os precedentes da República, ou seja, se você está em Cristo, você está na verdade que se refere à sua liberdade de crer em Cristo. Se alguém está no candomblé, essa pessoa está no candomblé em homenagem à sua liberdade de estar no candomblé. Então, a República, ela abre os precedentes da liberdade, e esses precedentes da liberdade são precedentes humanitários. Não tem absolutamente nada a ver com o Deus do Velho Testamento e não tem nada a ver absolutamente com o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, inclusive, vamos considerar que realmente Jesus Cristo ele abre um espaço importante na nossa consciência através do perdão, através do amor, mas esse Cristo do Novo Testamento não é o Cristo, não é o Deus da República. Estou abrindo esse parênteses para a gente não confundir, porque daqui uns dias vai aparecer um bolsominion da vida e vai falar: vocês falam que a gente está querendo misturar religião com política, mas olha aí o Renan Calheiros falando de Deus, olha aí o Randolfo Rodrigues falando de Deus, olha aí, olha o Deus, está lá na nota de dólar dos Estados Unidos. Não, são consciências a respeito de Deus completamente diferentes. O Deus que nós falamos é o Deus que está sendo falado é o Deus da consciência humanitária. Não tem nada a ver com o Deus do Velho Testamento e não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. Então, mas essa consciência ecumênica a respeito de Deus é importante. Às vezes tem algumas situações de reuniões políticas são realizados cultos ecumênicos. Ou seja, os cultos ecumênicos eles trazem a consciência de Deus, mas esses cultos ecumênicos colocam o caráter público dessas reuniões cívicas onde a consciência de Deus ela é trazida. E nesse vídeo, eu quero invocar aqui a importância do retorno dessa consciência pública e republicana a respeito de Deus. Consciência pública, republicana a respeito de Deus, onde esse Deus representa a justiça, sem ser um Deus fundamentalista. Então, e com o número de mortes que nós tivemos, essa consciência se torna ainda mais importante, porque a consciência de Deus ela nos remete à piedade.
E é importante que essa consciência de Deus que nos remete à piedade retorne, porque existe uma consciência malévola de Deus que foi construída no Brasil nesses últimos anos, que nos remete à impiedade, à violência, à intolerância, desculpa, à intolerância e tantas coisas ruins. Essa consciência tem sido uma das armas letais que esse governo tem utilizado para os seus desmandos. Para os seus desmandos. E há uma urgência que isso acabe. Há uma urgência que a gente questione esse governo. Há uma urgência que a gente estabeleça e faça um impeachment desse governo. Concordo com o professor Paulo Gueraldelli quando ele diz que se Bolsonaro for derrotado nas próximas eleições, isso não basta. Não basta por quê? Porque ao ser derrotado em eleições, a gente não o desmoraliza no jogo político. Isso faz com que forças políticas ou apolíticas, como a milícia, continuem tendo nele uma referência. Porque a narrativa de que ele quer transformar o Rio de Janeiro numa grande zona oeste de milicianos, essa narrativa é muito consistente. E se ele não for empichado, porque eu até admitiria, por um acidente muito trágico, que Bolsonaro se reelegesse, mas 8 anos de Bolsonaro não dá. 8 anos de governo Bolsonaro não dá. Então é importante, e o impeachment é muito importante, porque ao ser empichado, vai haver com certeza uma desmoralização dessa consciência miliciana que tem sido formada, que foi formada na Zona Oeste, que ocupa parte da política do Rio de Janeiro e, com certeza, tem procurado ganhar espaços no Brasil. E a CPI pode ser um espaço importante para que a gente abra as portas para que o principal aconteça: o impeachment de Bolsonaro. E por que o impeachment de Bolsonaro é importante? Porque Bolsonaro não é uma questão apenas de um político ruim e incompetente. Bolsonaro está fora dos marcos civilizatórios. Bolsonaro está fora da civilização. E ao estar presente como força política, ele convoca e atrai a ele essas forças reacionárias que estão no Brasil, inclusive no Poder Judiciário. Por isso é que o Ministério Público, segundo a narrativa de muitos, e eu acho importante, o Ministério Público tem sido infestado por essa consciência, por esse pensamento bolsonarista, porque o Ministério Público tem se mostrado, muitas das vezes, sem uma iniciativa para com os desmandos dessa aura miliciana que tomou conta da política brasileira. E juízes, promotores, delegados e muita gente do judiciário é também essa gente reacionária, que é reacionária no sentido de serem elitistas. Por quê? Porque as pessoas do povo, de um modo geral, acabam não ocupando o judiciário. Por quê? Porque as pessoas mais preparadas para estar nesses cargos, para passar nos concursos, não vêm da escola pública. Por isso a importância de valorização do magistério, para que um dia, e isso tem que acontecer gradativamente, que nós possamos, como povo que vem também da periferia, ocupar esses espaços, para que o que é reacionário não se volte para um pensamento elitista e contrário às pessoas mais pobres, mais carentes, né? Então, é isso aí. Vamos investir nessa CPI, vamos ficar atentos, mas que essa CPI ela aponte os caminhos para que a gente realize o impeachment de Bolsonaro.
porque Bolsonaro está fora dos marcos civilizatórios. Ok, galera? Vocês são do coração.